Como ficar rico depois dos 40? Bruno, é possível uma pessoa começar a investir e mudar de vida depois dos 40, 50 anos? Com certeza, eu acredito É. bastante nisso aí, afinal de contas, eu comecei, né, aos 40. Essa reflexão, naquela época de 2015, 2016, que eu fiz, né, foi justamente pensando na minha aposentadoria e como resolver isso. Aham. Eu tinha 40 anos exatamente quando eu comecei a investir, foi em 2017 quando eu fiz o primeiro investimento. Tá. Aí a partir de 2018, né, em 2017 eu comecei assim, estava com receio, apesar de ter estudado e pesquisado bastante, que eu costumo ser bastante focado em assuntos do meu interesse, né? Uhum. Então, tinha pesquisado bastante, criado um plano, mas ainda estava com uma insegurança, né? E aí eu falei assim, poxa, Mas vou como que mandar... era esse plano que você fala? Você fala que você fez um plano, objetivo e tal. Como que era assim? Como que você indica uma pessoa a fazer um planejamento? Isso é pensando na aposentadoria. Sim, sim. Tá, então antes da gente entrar nisso, por que você tem preocupação com a aposentadoria? Qual que é o problema do INSS? Bom, o problema do INSS já era noticiado naquela ocasião de que era um sistema falido, de que muito provavelmente não teria como você receber o teu pagamento, né, pelo tempo trabalhado com regularidade. Existia uma ameaça constante de que os aposentados no Brasil realmente iam passar por problemas, né? Desde aquela época já estava Desde falando aquela isso. época, Tá. e já vinha no noticiário um anúncio de uma emenda lá, de uma reforma da Previdência. E eu trabalhei muito, como eu falei, né, por muito tempo, e é claro, isso acabou resultando em privação de muita coisa, até de tempo com a família. Eu pensei assim, poxa, tá chegando, quer dizer, tá cada vez mais perto o momento de me aposentar, e pelo que eu tô vendo aí no noticiário, vai demorar mais tempo para eu me aposentar, e existe a possibilidade ainda de eu receber menos do que deveria, né? E se tudo acontecer, se não acontecer, né? Então, assim, eu percebi que era realmente necessário criar um plano. Qual era o plano? Era ter recurso financeiro suficiente para, caso a minha aposentadoria não acontecesse, sei lá, porque a gente não sabe quantas reformas a gente vai viver nos próximos anos, né? Caso não acontecesse, por algum motivo qualquer, eu teria ali condição financeira de ter o básico meu, o meu orçamento mensal coberto aí com rendimento de investimentos para poder não passar aperto. Tá. É claro que a gente espera que a gente receba alguma quantia, então se eu receber alguma quantia, aí vai ser um complemento importante pra caramba, que vai permitir eu ter uma vida ainda melhor. Então meu plano foi assim, bom, eu vou aportar todo mês, investir todo mês, por X anos, na época era 19 anos, porque eu fiz o cálculo, porque teria que ser dentro do meu orçamento, eu não podia poupar muito, né? Seria ótimo se eu pudesse investir 3 mil por mês, que ia ser bem mais rápido. Você planejou 500 por mês. Isso aí, 500 por mês. E aí, 19 anos, sendo bastante conservador, nesse caso eu fui realmente bastante conservador, eu sempre gostei bastante de cálculo, por isso que eu estudei exatos, mas eu fiz todos os cálculos de cenários possíveis e falei assim, na pior das hipóteses, em 19 anos eu vou me aposentar, eu tô tranquilo em relação a isso. Então, tá numa idade legal ainda para eu e minha esposa dar uns passeizinhos, né? E não passar aperto, poder pagar um plano de saúde, para comprar as coisinhas lá do mês, lá fazer a compra e tudo mais. E, bom, aí eu planejei isso, né, para 19 anos, de acordo com o meu aporte mensal, e que o objetivo principal é ter a renda suficiente para pagar todas as minhas despesas e sobrar um pouquinho. Então, lazer, né? Então, esse que foi o projeto meu, pessoal. E como que você selecionou e como você aprendeu e selecionou onde você ia colocar seu dinheiro? Porque é uma dúvida, né? Sim. O que eu faço? Onde é que eu ponho, né? Sim, sim. Quando eu comecei, logo no começo, em 2017, eu fiz o primeiro envio de dinheiro para a corretora para ver se o negócio funcionava. Eu estava empolgado, tinha estudado bastante já, né? Mas eu tinha uma certa insegurança. Eu peguei e falei assim, vou mandar R$500 para a corretora, vou comprar Tesouro Direto, né? E aí depois eu vou deixar um tempinho, vou sacar depois. Eu vou sacar para ver quanto tempo leva para cair na minha conta. Mas explica pra gente, o que é uma corretora, Bruno? Uma corretora é uma ferramenta, né, para poder você negociar produtos financeiros, né? Então, muitas pessoas ficam muito preocupadas em relação a qual corretora investir, qual a melhor corretora. Hoje existem várias corretoras, inclusive com corretagem grátis, então existem várias possibilidades e nada mais é do que um instrumento que permite a negociação entre você que quer comprar um determinado ativo, um produto financeiro, e alguém queira vender. Na grande maioria das vezes, uma instituição financeira, um banco que quer vender um CDB, ou uma empresa de capital aberto que quer vender cotas e tudo mais. Então, a corretora, assim, falando de uma forma simples, é um instrumento que permite você criar uma negociação financeira ali dentro de uma regulação, dentro de um protocolo seguro, né? Então, assim, não é realmente um bicho de 7 cabeças
escolher uma corretora. Se você pesquisar no Google, vai encontrar várias corretoras aí com corretagem grátis, com vários serviços, né, à tua disposição. Né? Então eu abri Aí uma... você começou no Tesouro Direto. Isso, eu comecei no Tesouro Direto. Na época eu investia numa corretora que nem existe mais, que era Easy Invest, mas a Nubank comprou. Virou a Nu Invest, e agora é Nubank, né? Agora é Nubank, agora tá isso tudo aí, num lugar isso aí. só, né? Agora Nubank, até muitas pessoas até reclamaram um pouquinho e tudo mais, porque houve uma mudança. Mudanças geralmente geram um pouquinho de apreensão, até aprendizado acontecer, né? Mas continua sendo simples lá. Então eu comecei lá, investi no Tesouro Direto e tudo mais, e aí tirei, cai na conta mesmo, certinho, entendi os prazos e tal, então se eu precisar desse dinheiro e tudo mais. Só que revendo os meus planos, não revendo, né, mas eu entendi logo no começo dos meus planos e dos meus estudos, de que eu comecei um pouquinho tarde a investir, né, aos 40 anos. Assim, não é tarde, com certeza, absolutamente não é tarde para ninguém, mas para a minha expectativa, eu queria me aposentar, tipo assim, aos 55, no máximo, sei lá, 70, né, porque, poxa, já é uma idade um pouquinho avançada. Eu falei assim, poxa, uma maneira que eu poderia abreviar isso seria tendo um perfil um pouquinho mais arriscado. Eu, por natureza, claro que é uma questão de perfil, né, eu me senti bastante confiante, porque, de fato, eu estudei bastante, e li bastante sobre como funciona o mercado financeiro e a renda variável. Sei que existe uma oscilação enorme, mas aquilo, com o entendimento, me colocou dentro de um ambiente que eu considerei seguro. Falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma carteira que é exclusivamente para a minha aposentadoria, com o objetivo de acelerar esse processo para uma jornada mais rápida possível, só renda variável. Aí realmente eu tomei essa decisão, uma carteira que é da aposentadoria, claro que eu tenho um pequeno recurso ali para minha reserva de emergência, mas não está na minha carteira, eu preferi deixar separado. Isso na minha carteira de investimentos, só renda variável. Então fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e ações de empresas americanas. Porque eu entendi também, né, estudando, de que seria muito mais interessante você ter uma distribuição dos seus recursos financeiros em vários negócios diferentes. Né? Então é melhor do que você ter, sei lá, só um sacolão, você ser um empreendedor, um empresário, né, que precisa, obviamente, ter muita coragem para empreender no Brasil, né? É muito melhor do que você ter só um sacolão, é você ter um sacolão, ter um posto de gasolina, ter uma clínica médica, ter um estúdio desse aqui bacana. Né? Então, assim, ter vários negócios permite você investir em vários negócios diferentes, que um pode dar muito bom, o outro pode não dar tão bom assim, mas é muito melhor e mais seguro, né? Faz parte do conceito de diversificação que protege o investidor. E durante esse período, né, que durou aí uns 6 anos, hoje faz mais ou menos uns 7 anos, né, já no primeiro ano, com muita empolgação e muita motivação, o que eu fiz foi consumir, né, livros, estudar bastante. Então, isso foi construindo em mim, como investidor iniciante, né, um investidor mais maduro, mais consciente, mais preparado para poder tomar decisões individuais sobre qual ação investir, qual fundo imobiliário comprar, né? E eu acredito que isso vai acontecer na vida de qualquer investidor. Começou com a renda fixa, um CDBzinho, aquilo que não tem muito segredo, que sabe que vai acontecer de boa. É muito bom já para começar, mas se o assunto lhe interessar, não vai haver impedimento para você fazer qualquer tipo de investimento. Eu decidi investir em 3 classes de ativos: fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e americanas. E a minha carteira, então, é considerada hoje uma carteira bem agressiva, né? Porque 100% renda variável, mas é a carteira da aposentadoria, é a carteira de longo prazo, né? A literatura fala que se você vai investir por um projeto que é maior do que 5 anos, é um projeto de longo prazo. Então eu pensei, bom, então já que renda variável é para longo prazo, e que meu projeto é de longo prazo, então eu vou investir só em renda variável, e em algum momento, né, lá na frente, quando eu achar que, poxa, está perto da gente descansar mais e reservar mais tempo para o descanso e o lazer do que trabalho, né? E para qualquer investidor, acho que deve ser assim, né? À medida que você planejar o teu momento da aposentadoria, aí você vai desfazendo dessa posição de renda variável aos pouquinhos e vai colocando uma composição um pouco maior de renda fixa para poder, é claro, garantir aquele patrimônio que tu construiu, que ele não seja dilapidado, não dilapidado, né? Mas que ele não seja passível de muita volatilidade, muito estresse. Então, para aposentadoria, você acha que a renda variável é bem melhor para você alcançar mais rápido a tua meta? Sim. Você não aconselharia muito renda fixa para aposentadoria? Então, eu considero, na verdade, indispensável para quem tem pouco dinheiro, né, e quer, de alguma forma, abreviar essa jornada que pode ser de 10, 15, 20, 30 anos. Né? Então, se você é uma pessoa que tem, 15 anos, e, poxa, já assiste o canal do Primo Pobre, já assiste o canal do Pobre Show, do Bruno, eventualmente, e fala assim, poxa, esse assunto me interessou, a tua jornada está muito facilitada nesse sentido, porque você tem muito tempo pela frente. Então você pode ter uma condução aí em uma boa parte de renda fixa, porque
o tempo é um grande facilitador da sua jornada. Né? Quando você tem um grande salário também, você tem a condição de investir, sei lá, 4 mil por mês, 5 mil por mês, 10 mil. Né? A gente vê no YouTube gente que investe até mais de 20, né, por mês. Essas pessoas têm um privilégio também, é claro que é mérito delas, mas por algum motivo têm um privilégio de ter muito recurso financeiro para investir. Então, nesse caso, a aposentadoria dele, eventualmente, pode acontecer mais rápido, porque o volume do aporte mensal é muito significativo. Então, se essa pessoa colocar o dinheiro dentro de uma caixa de sapato dentro de casa, no final de 3 anos já tem quase 1 milhão. Porque investe todo mês 30, 40, 50 mil, pô. Né? Agora, dentro do meu cenário, né, de precisar se aposentar um pouco mais breve do que a grande maioria, porque já tinha 40 e não queria me aposentar aos 80, então, com a necessidade de abreviar um pouco, né? E sabendo que na renda variável, obviamente, por ter mais risco, ela oferece um retorno maior, né? Eu optei por investir somente na renda variável e eu acredito que foi um grande acerto meu. É claro que é meu perfil, né? Então eu entendi, apoiado na literatura e no meu próprio, talvez até um pouco do meu estilo de vida meio bastante otimista, né? Positivo. Então, uma ação caiu, não, poxa, mas é uma boa ação, já estudei, poxa, tem fundamento, é uma empresa que tem qualidade, então caiu um pouquinho, vou comprar mais um pouquinho, pode estar mais barato, pô, né? Sim. Então, mas combinou bem comigo e funcionou muito bem. Mas aí como é que você faz para escolher, vamos pegar, por exemplo, ações. Como que você faz para escolher boas ações pensando em 10, 15 anos? Sim. Qual o critério que você usaria para uma pessoa que vai escolher uma ação que não é curto prazo, é para deixar lá? Principalmente levando em conta essa mudança que está acontecendo no mundo tão rápida, né? Sim. O que você acha que é uma boa para o longo prazo em ações? Bom, eu sei que muita gente gosta dessa ideia de comprar ações para a vida toda, para o longo prazo, para 10, 15 anos. Eu, né, e assim, baseado novamente naquilo que eu estudei, entendi como melhor estratégia, eu não considero que essa seja uma decisão a mais eficiente, né? Então eu gosto de escolher ações que, por um período, às vezes pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, elas estejam em uma condição favorável para compra, quer dizer, com algum desconto, elas estejam subvalorizadas, né? Então existem cálculos matemáticos, e você talvez deve ter lido o livro do Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Então existem cálculos matemáticos, e eu gosto bastante de matemática, né? Sou de exatas mesmo, tanto a minha formação quanto a minha pós-graduação é em exatas, eu gosto mesmo, sempre tive muita facilidade. Então, eu gosto quando existe um fundamento matemático, um cálculo, e não uma especulação, não uma notícia, nada. Não, olha, olhando essa empresa aqui, o patrimônio dela, o PL, uma série de variáveis, mostra que ela tem qualidade, existe um cálculo matemático também, que quando eu aplico, mostra que ela tem potencial de valorização, então vale a pena ter ela na carteira. Quanto tempo? Enquanto ela tiver essa condição. Eventualmente, em várias empresas que eu investi, subiu, por exemplo, 67%, mais de 100%, e aquela empresa muito boa me deu dinheiro, eu vendi. Porque naquele momento tinham empresas que, naquele momento que eu vendi essa empresa que me deu 100 e poucos por cento, 50, algumas dão 40, 30, né? Mas por 6 meses, 1 ano, Petrobras é uma empresa que eu investi no ano passado, que não só no ano passado, mas eu invisto com alguma frequência. Às vezes eu vendo também com alguma frequência quando ela está cara, né? Mas no ano passado subiu mais de 100%, né? Então, quer dizer, quando uma empresa atinge um determinado uma determinada valorização, já aponta para mim uma possibilidade de vender e garantir aquele lucro, respeitar aquele lucro. E, poxa, já ganhei bastante dinheiro. Mas pode subir 300%. Não, mas já ganhei bastante dinheiro, vale a pena. Aí você saca e compra outras ações. Então, eventualmente, existem duas alternativas. Uma empresa subiu bastante, né? Na minha avaliação, subiu bastante, subiu bem, já transformou meu R$1.000 em 2.000. Bacana. Mas ela está em uma condição ainda de mais valorização ainda, e é claro, analisando a empresa você vai chegar a essa conclusão, eventualmente aplicando o cálculo matemático, você vai perceber também essa valorização. Ela tem potencial para valorização, então eu vendo só uma parte, realizo uma parte do lucro, compro uma ação que caiu um pouquinho, compro um fundo imobiliário, mas mantenho ela na carteira. Agora, se ela subiu bastante, e por exemplo, olha, não está mais, ela subiu tanto que esse preço já não justifica. Existe uma probabilidade maior agora dela cair do que ela subir. Então sim, eu posso encerrar essa posição aqui, vender ela toda, né, e pegar esse lucro, que foi muito bom, e comprar em uma empresa que talvez esteja na condição que ela estava, mas agora. Né? Então isso aconteceu em várias empresas que eu tenho na minha carteira. Então, e que, assim, não digo que foi uma sorte, né, mas acho que com a aplicação dessa metodologia foram decisões acertadas quando eu vendi. Por exemplo, pegar uma empresa, comprar ações de uma empresa pública, tipo Petrobras, ou Banco do Brasil, por exemplo. Sim. Você acha
o quanto o presidente e a política, o governo atual, né, o que tiver em vigor, seja de direita, de esquerda, pode influenciar numa empresa como a Petrobras, por exemplo? E teve um papo, não teve, recentemente aí de dividenda, Petrobras, sim, né? Exato. Como que funciona isso? Quando o governo gosta de privatização, isso é bom ou ruim? Quando não gosta, é bom ou ruim? Sim. O mercado ele é bastante dinâmico, né? Então, e como existem muitos CPFs novos na Bolsa de Valores, ruídos no noticiário quando fala sobre uma empresa estatal, e geralmente provoca um nervosismo. E, na minha opinião, um nervosismo assim, inexperiente ou antecipado, um estresse desnecessário. O que eu entendo, né, é que uma empresa pública, uma estatal, ela realmente pode sofrer com um determinado tipo de governo, mas principalmente no curto prazo, esse estresse, como eu falei, né? Então, afeta a ação da Petrobras, afeta a ação do Banco do Brasil em um intervalo de tempo, mas um presidente fica por 4 anos, na grande maioria das vezes, né? E assim, e os dados, eu gosto bastante de olhar os dados passados, né? E existem vários casos em que, mesmo sendo uma empresa estatal, independente do governo de esquerda ou de direita, a empresa teve uma boa valorização, ou eventualmente, quando não teve, foi uma boa oportunidade de compra, mas certamente ela se recuperou, e a Petrobras é um caso disso, né? Então não é uma recomendação de compra, mas assim, eu gosto de comprar ações, independente de ser estatal ou não. Então a Petrobras é uma empresa que eu compro, porque eu acredito que realmente tem potencial de valorização, e eventualmente, caso um ruído traga ela para baixo, o valor abaixo, eu tenho certeza que vai ser, quer dizer, na minha avaliação, eu vejo que é um momento breve no espaço de tempo daquela empresa que tem, tipo, vários anos, décadas de produzindo dinheiro e crescendo, e um presidente que fica 4 anos ali no poder vai interferir o teu investimento. Acho que não. Eu sinceramente não acredito que um governante tem o poder ou a capacidade de gerar um retorno negativo ou positivo na tua carteira de investimentos no longo prazo. No meio do caminho, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai gerar estresse, não tem jeito, vai ficar subindo e descendo mesmo, não tem jeito. Mas o que eu recomendo para o investidor é de que, independente de ser uma estatal, uma empresa privada, estude a ação, olhe a ação com bastante calma, é um investimento, você está colocando o teu dinheiro trabalhado ali, então estude a ação, verifique o potencial que a empresa tem, e aí esqueça o noticiário, conduza a tua estratégia, porque é algo que você fez, estudou, calculou, e chegou à conclusão de que a empresa tem potencial de valorização, então esquece o noticiário, porque senão vai acabar gerando um estresse ali desnecessário. Né? Tá, e o que você considera como boas opções, pensando em ações perenes, né? Então, perene é quando é uma empresa que ela não é cíclica, né? Sim, tipo assim, sim. né? Vê se eu tô falando besteira, mas é para explicar pro pessoal de casa aí. Quando você compra uma ação cíclica, você tá comprando ação de uma empresa que ela, por exemplo, vende muito no verão, mas é ruim no inverno. Uma empresa que se dá muito bem em épocas de chuva, mas que não se dá bem em época de chuva. Isso é uma empresa que tem altas e baixas. Enquanto uma empresa perene, as ações de uma empresa perene, é de uma empresa que não importa o ano, o mês, ela sempre tem lucro. Tipo alguma coisa mais ou menos assim? Exatamente assim, né? Eu não tenho problema com empresas cíclicas, porque eu já vendi picolé, eu sei como é que funciona isso. No verão ganhava dinheiro, vendia pra caramba picolé. Né? O gelo seco ficava mais caro, mas mesmo assim eu ganhava dinheiro. Mas no inverno ninguém queria comprar picolé. E mesmo assim eu conseguia fechar o ano com um lucro interessante, entendeu? Então, assim, entendendo que isso é uma característica da empresa, o fato dela ser cíclica, inclusive, pode ser uma grande vantagem para o investidor de longo prazo, porque no ciclo de baixa, você vai poder comprar aquela ação em que está pagando pouco dividendo por causa do próprio comércio do negócio da empresa, você vai poder comprar ela um pouquinho mais barato. Quando ela estiver em ciclo de alta, além da valorização, você vai ter uma estratégia, né? Isso, exatamente, uma estratégia para poder se comprar bem. Em relação às empresas perenes, assim, é ótimo para o investidor iniciante, porque gera um certo conforto daquele estresse de oscilação, não tem tanto assim, mas essa perenidade, ela está no preço, né? Então você vai ver que as empresas que são perenes, mais seguras, quanto mais seguro o investimento, menor retorno, né? Isso é uma regra, né? Quanto mais seguro, menor retorno. Renda fixa, menor retorno, mas é mais seguro. Prêmio de risco, né? Isso, menos risco. Mas isso também implica dentro do mundo de ações. Quanto mais você procurar aquela empresa que é muito bem faladinha, né? E tudo mais, não tem nenhum estresse, e é perene, dividendo sempre certinho, isso está embutido no preço da empresa. Se você quer encontrar ali um meio termo entre potencial de valorização, você tem que olhar para aquelas empresas que estão eventualmente ou por algum período subvalorizadas. E por que acontece essa subvalorização?
houve alguma variável que interferiu ali. Uma notícia de um presidente que falou uma besteira, outro, o ciclo da empresa, seja lá o que for. Então, existe um estresse, um componente que está deixando temporariamente ela mais barata. Na minha avaliação, não existe momento mais oportuno para você comprar uma empresa quando, por algum motivo, ela está subvalorizada. É o melhor momento. Na verdade, a receita para você fracassar na Bolsa de Valores é só comprar aquilo que está sempre na alta e sempre vender quando está na baixa. Então, quando você tem a estratégia diferente, comprando na baixa e aproveitando esse momento barato da empresa... Mas como que você sabe se uma ação está barata ou se está cara para comprar? Existem vários indicadores que mostram isso, né? Mas muitos utilizam o PL, né? Que é o preço sobre lucro. Existe um PL médio que é verificado, inclusive entre setores na Bolsa Brasileira, né? E você pode avaliar se ela está abaixo do PL normal, então ela está dando uma condição de compra mais interessante. Mas tem vários outros, né? Um que eu gosto bastante também é o que é utilizado a fórmula de Benjamin Graham, né? Que busca encontrar o valor intrínseco de uma empresa. Então, por exemplo, se você sabe que essa caneca aqui custa, né, calculada matematicamente por uma série de fatores múltiplos, fundamentalistas, né? Ela custa, sei lá, R$50, né? Esse é o valor intrínseco dela. Se ela está no mercado valendo, sei lá, 22, poxa, é um ótimo momento para comprar essa caneca por 22, né? Então, o cálculo matemático, como eu falei, sou um grande fã, né, de exatas, né? Ele permite, não só o cálculo matemático, como eu falei, existem outros instrumentos, né? Mas permite você avaliar se uma empresa realmente está acima do preço ou está barata. E matematicamente, então onde que você tem opinião. vê esses dados? Então, aplicando o cálculo matemático, né? Então, aplicando, como eu falei, na fórmula de Benjamin Graham, tem ali fatores que você pode substituir o múltiplo, botar dentro da equação, e vai falar assim, olha, esse cálculo matemático de Benjamin Graham é um cálculo que fala sobre, como eu falei, o valor intrínseco que uma empresa deveria custar. Eu gosto bastante disso, porque, como eu falei, além do cálculo matemático, é uma estratégia conhecidamente vencedora, porque esse cara nada mais é do que, vamos dizer assim, um grande inspirador para o Warren Buffett, que a gente sabe que foi um homem que fez fortuna do zero e um grande investidor de sucesso, talvez o maior investidor do mundo aí. Então, eu me baseio nos dados fundamentalistas da empresa, mais os cálculos matemáticos que indicam que a empresa está barata ou não. Mas tem algum lugar que facilita isso para a pessoa mais leiga? Tipo um site? Tem um site bem bacana. Tá bom ou não tá essa ação, sabe? Tem um site... Assim, eu considero que o investidor tem que fazer essa pesquisa pessoal antes de avaliar a opinião de um site. Mas um site que é muito útil nesse sentido aí, é um site que eu descobri, que eu até recomendei lá no canal, não sei se você conhece o site do Investidor 10. Ah, já ouvi falar. Então, lá eles têm isso. O cálculo não é difícil, tá? O cálculo é fácil aplicar, mas eu até compreendo de que, para quem é de exatas, pode ser um pouco mais simples, né? Mas nesse site, isso, né? no site do Investidor 10, tem um ranking de ações, considerando a que maior tem potencial de valorização, que eles chamam de upside, né? Considerando a fórmula de Benjamin Graham. Então, poxa, é muito bacana isso. Tá, legal. É importante lembrar também de que essa não pode ser a única condição para você comprar uma empresa. Ela tem potencial de valorização. E aí você vai determinar uma série de fatores, inclusive se é o teu momento de investir em renda variável. Talvez não tenha nem reserva de emergência ainda para comprar renda variável, né? Então, assim, é uma métrica assim, das que eu mais gosto, né? Porque, como eu falei, ela elimina a característica de você ter que olhar um noticiário, se a empresa vendeu mais no ano passado, ou qual foi o nível de endividamento da empresa. Ó, matematicamente, aplicando os múltiplos a essa equação aqui, que deu muito certo. Comprovadamente deu certo para um investidor que é considerado o investidor mais bem sucedido do mundo. Aplicando a equação matemática, é como se fosse uma prova real, né? Então, aplicando a equação, opa, tem potencial de valorização dessa empresa de 86%, então agora sim, vou dar uma olhada com mais calma, ver que negócio qual foi o faturamento, crescimento de faturamento e tudo mais, aí sim. Assim, é uma das etapas importantes, não pode ser nunca única, né? Mas é um fator que eu considero bastante importante e, assim, exato, sabe? Eu gosto de exato, né? Como eu falei, é exato. Então não tem 2 e 2 é 4 e acabou. Então não tem como variar muito. E é interessante isso que você falou, né? Que assim, tem esses sites que ajudam, mas é importante a gente estudar, claro, pra gente não ficar sempre na bota do outro e depois fazer besteira, exato, né? Tem um vídeo que você fala que a gente tem que tirar o nosso dinheiro das contas digitais. O que aconteceu? Teve alguma treta? Não, na verdade, assim, eu, nesse processo de me tornar investidor, é claro que eu não deixei de ficar testando as coisas, né? Poxa, tá funcionando a minha estratégia e tudo mais, né? Mas logo no começo, eu percebi de que deixar
o dinheiro numa conta digital ou no investimento de renda fixa, ali, entregando ali 100% do CDI, naquela continha ali bem cômoda, né, poderia seriamente comprometer o objetivo financeiro de uma pessoa, principalmente se ela tivesse a necessidade de se aposentar um pouco mais rápido, né? Então, eu falo bastante sobre a reflexão sobre, olha, esse conforto que você está tendo na renda fixa tem um preço a pagar, que é uma rentabilidade constante, ok, sempre positivo, mas devagarzinho. E que se você fizer a conta matemática, né, um projeto de 10, 15, 20 anos, você mudando um ponto percentual no teu retorno faz uma diferença significativa. Então, olha, bom, eu consegui aí 9% no meu investimento de renda fixa nos últimos, sei lá, num projeto de 15 anos. Tu vai ter uma rentabilidade X. Agora, se você mudar para 10 ou para 11, você vai ver Muda pra caramba, uma construção de patrimônio muito mais significativa. Então, essa tranquilidade da renda fixa tem um preço a pagar. É claro que se o investidor, né, entender de que é aquele perfil mesmo, o dele, só de renda fixa, é muito melhor renda fixa do que não investir, claro. Né? Mas então eu falo sobre essa avaliação, sobre essa preocupação que você deve ter. Olha, qual é alinhar a expectativa em relação ao seu investimento. Olha, eu queria investir meu dinheiro e me aposentar em máximo 10 anos. Pô, bacana, quanto é que você investe por mês? É X. Quanto é que você está tendo de rentabilidade? É 9%. Bom, não vai dar. Ainda mais a gente vive num país em que a taxa de juros ela oscila bastante. Né? Então vai ter hora que você vai achar que na renda fixa tu está arrebentando a boca do balão, né, com 14% ao ano, mas você, alguns meses depois, ou quem sabe no ano seguinte, você já está trabalhando numa taxa de 9%. Então, assim, é uma reflexão necessária para não haver quebra de expectativa, né? Frustração. Né? E se você avaliar, assim, eu gosto bastante de ver resultado, avaliar quão eficiente foi o gasto de energia, né? Se você avaliar direitinho, uma pessoa que está pensando ali muito entre um CDB que paga 100% do CDI e outro 105% do CDI, 110% do CDI, se você vê o valor aplicado ali, eventualmente assim, mesmo que você invista 3 mil, 5 mil reais, é uma pequeníssima diferença, né, para você gastar tanta energia assim. E aí você vai ver assim, eu encontrei um CDB aqui de 110% do CDI ao invés de 105%. E aí vai trazer para você 4, 8 reais a mais na tua carteira. Você passou um tempão para poder tomar essa decisão. Se você não for no shopping, gasta teu dinheiro à toa, tu vai ganhar muito mais dinheiro, né? Porque vai economizar tipo 100, 200 reais. Então, quer dizer, passou uma semana inteira decidindo pelo CDB para poder fazer 4 reais a mais, né? Basta você ser um pouquinho mais econômico, que tu faz várias vezes esse valor aí em economia, e transforma, obviamente, a economia em dinheiro. Cada centavo poupado é um centavo ganho. E por que você fez um vídeo esses dias falando que os gringos estão saindo do Brasil? Estão parando de investir aqui? Sim. Bom, é muito comum, né, o pessoal ficar comparando a Bolsa brasileira com a Bolsa americana. Eu considero que investir em empresas americanas também é fundamental, principalmente para um projeto de longo prazo. Né? E o que a gente está vivendo no Brasil hoje é o resultado do que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? A Bolsa Americana hoje está praticando aí uma taxa de juros altíssima ainda. E como a Bolsa brasileira é muito comprada pelo investidor estrangeiro, o que a gente percebe é que grande parte desse investidor estrangeiro está deixando de investir no Brasil porque está vendo uma recompensa muito interessante lá fora. Mas rende mais que a nossa renda fixa lá nos Estados Unidos? Rende mais do que a nossa renda fixa lá nos Estados Unidos? É porque aí, bom, principalmente porque você vai ter o efeito da dolarização do teu dinheiro. Né? Então você tem o ganho lá, né, por estar investindo na maior economia americana, e como você está submetendo o teu dinheiro aqui no Brasil, um investimento dolarizado, então você, na verdade, tem um duplo ganho. Né? E a gente percebe que o dólar praticado hoje aí está num dos preços mais caros dos últimos anos. Né? Então, quer dizer, quem investiu de forma dolarizada, investiu nas melhores empresas americanas e ainda com essa vantagem da variação cambial. Então, quer dizer, realmente é um duplo ganho. Então, os investidores, obviamente, percebem isso, né? E optam por, bom, no Brasil tem uma recompensa com uma taxa de juros menor do que estava sendo praticada há pouco tempo, né? Porque a taxa de juros caiu um pouquinho. Já foi em 14 e pouco, 13,75, agora está em menos de 10, né? E aí, ou 10 aproximadamente, 10,50, né? Aí o americano, o investidor estrangeiro, fala assim, bom, lá nos Estados Unidos a gente tem o maior juros dos últimos 20 anos na maior economia americana. Então, quer dizer, super seguro e com o melhor juros praticado. Então, o que eles pensam? Bom, em relação à recompensa e retorno,
vou deixar de investir aqui no Brasil por um período e vou aproveitar essa onda de juros altos nos Estados Unidos. Então, por isso que eu fiz um vídeo e para conscientizar o investidor sobre essa dinâmica, né? Então, em algum momento, por isso eu gosto bastante dessa diversificação de investimentos, em algum momento a Bolsa Brasileira, 1 ano, 2 anos, a Bolsa Brasileira vai ter um desempenho melhor do que a Bolsa Americana. Em outro momento, a Bolsa Americana. Tem muita gente que fala assim, eu só invisto na Bolsa Americana. É claro que tem investidor que só investe em fundos imobiliários, tem investidor que investe só em renda fixa, só em ações em empresas brasileiras, que é o BACE, por exemplo, né? Então, cada investidor tem a sua estratégia e eu respeito bastante a estratégia que cada um escolhe porque é o que faz bem para ele. Né? Mas eu acho realmente um erro estratégico deixar de investir no Brasil só porque investir nos Estados Unidos, por exemplo, no último ano, teve um bom desempenho. Em um momento, a Bolsa Brasileira, já aconteceu várias vezes, vai ter um desempenho melhor. E é justamente nessa Bolsa que está em queda que você, sabendo procurar, vai encontrar boas oportunidades. Esse material que eu fiz, né, que vai estar à disposição de todos que estão aqui no link, né, tem realmente uma seleção de empresas que, na minha avaliação, não é uma recomendação, mas tem muita empresa muito descontada. Então, vale muito a pena olhar para a Bolsa Brasileira agora. Como eu falei, né, a melhor receita para o sucesso é comprar o que está barato. Né? Claro, comprar o que está barato, mas tem qualidade. E é muito comum a galera errar nisso, né? De querer investir em algo quando ele está em alta. Sim. E ficar, sabe, que ruim que tá caindo. Acontece muito com criptomoeda, por exemplo, né? Quando o Bitcoin tá lá em cima, batendo o recorde histórico, todo mundo quer comprar. Aí quando cai, todo mundo fica em desespero, quando na verdade é aquilo, né? Acho que o Warren Buffett tem uma frase sobre isso, né? Que você tem que comprar quando tá todo mundo... Seja ganancioso quando todos estão com medo e seja bastante conservador quando todos estão muito otimistas com a bolsa. Ô Bruno, uma pessoa que quer ter uma renda passiva de 3 mil por mês, quanto que essa pessoa tem que investir? Bom, para começar um projeto desse com qualquer quantia, né? Mas que ela deve esperar aí, pelo menos aí, ter uns 300 mil reais para poder estar recebendo isso de rendimento. Tá. E aí, até um ponto assim, que eu considero importante falar, né? Hoje é muito comum no YouTube algumas pessoas falarem assim, não, mas porque quando você tiver 300 mil reais, você não vai receber 3 mil para o resto da vida, porque isso vai se desvalorizar ou a inflação vai correr o teu patrimônio e tudo mais. Existem várias maneiras de você administrar isso, né, para que você seja protegido da inflação. Então, se, por exemplo, você está investindo, sei lá, 100 reais por mês, é uma maneira de garantir que o teu projeto que tem como objetivo acumular 300 mil reais para gerar 3 mil reais de rendimento, uma maneira de você proteger esse poder de compra é sempre ajustar o teu aporte de acordo com a inflação. Quanto é que foi a inflação? Foi de 8%, foi de 10%. Opa, então 10%? Então, no ano que vem eu vou começar a investir 110, pronto. Então, geralmente o teu salário na empresa que tu trabalha vai aumentar um pouquinho, então investir 100 reais, investir 110 não vai fazer grande diferença, então é uma maneira de você se proteger. Assim, eu gosto de pensar sobre, olha, tu tem 300 mil, vai pingar 3 mil lá na tua conta, tem 500 mil, vai pingar 5 mil na tua conta de rendimento. Pensa nisso, respeita a tua conquista, valoriza essa conquista, porque é o que vai acontecer. Como você vai manter e garantir isso? Continua investindo, sempre tentando ter uma vida mais simples e pronto, né? Assim, a vida inteira eu trabalhei dessa forma, de que se eu trabalhasse eu ganhava, se eu não trabalhasse eu não ganhava. Então, poxa, se tu tem 500 mil reais, 300 mil reais, respeita esse valor, é o dinheiro que você vai receber, mas não vai se manter. É só você continuar aportando mensalmente, cuidando desse patrimônio, mas já é uma conquista assim, muito significativa. Essa ideia de que, mas não é tanto, não vai poder comprar tanto, acho que de alguma forma desincentiva o investidor. Sim, o cálculo matemático mostra que você tende a perder poder de compra ao longo dos anos, mas é fácil contornar isso e sim, respeite essa grande e importante conquista. Se você alcançar 300 mil, de fato, 3 mil reais vai pingar na tua conta se você investir em fundos imobiliários. Então, e se não investir, o prejuízo vai ser maior ainda. Vai ser maior ainda. A vida toda você trabalhou e nunca recebeu nada se não trabalhasse, né? E aí, pensando em ações e fundo imobiliário, uma média. Porque hoje a renda fixa está rendendo aí, 10%, ao ano. Só que tem uma tendência de cair. Digamos que ela caia para 6, 4, 5, sei lá. Qual que é uma rentabilidade média? Não do Warren Buffett, o cara mais inteligente do universo, mas de uma pessoa normal. Quanto que ela consegue ter de média de rentabilidade ao longo do ano, pensando em ações e fundos imobiliários? Olha, mais ou menos. Sim, perfeito. No longo prazo e para uma carteira de investimentos que, é muito importante isso, que seja 100% renda variável,
eu acredito que seja até conservador você considerar 15% ao ano. Para o longo prazo. Mesmo? Conservador? Sim, exatamente, para o longo prazo. Porque o investidor maduro e sabendo investir, ele vai comprar em muitas situações de baixa. Então, você vai pegar aí bolsa de valores aí várias vezes em momento de baixa, e bolsa americana em momento de baixa, fundos imobiliários em baixa, potencializando bastante a valorização naquele ano. Então, quando você aplica uma estratégia de comprar boas ações, mesmo que estejam em quedas, elas são boas ações, então estão baratas, e você utiliza, por exemplo, a estratégia de alocação de ativos, que é, na verdade, eu acho uma estratégia muito interessante. Você equilibra teu investimento em 3 partes: ações de empresas brasileiras, ações de empresas americanas e fundos imobiliários. Vai ter um ano em que a Bolsa Brasileira caiu. Esse ano caiu quase 10% no primeiro semestre. A Bolsa Brasileira caiu 10%. É naquele ano que mais você vai investir na Bolsa Brasileira comprando tudo barato, tentando equilibrar ela para o mesmo valor investido nas outras classes. Vai ter um ano que a Bolsa Brasileira vai subir, a Bolsa Americana vai cair. Naquele ano você vai investir mais na Bolsa Americana. Existe uma fórmula, um processo que te obriga a investir naquilo que está mais barato. Então, investindo assim, em boas empresas, né, e utilizando essa não diria nem metodologia, mas assim, utilizando esse processo, né, de sempre respeitar aquilo que você decidiu como a melhor composição da carteira. Bom, se é metade de fundos imobiliários, 33%, por exemplo, ações, 33% de empresas brasileiras, 33% de ações de empresas americanas e 33% de fundos imobiliários, o próprio mercado vai dizer onde você vai investir. Né? Então você consegue comprar, nesse caso, sempre na baixa, sempre naquela melhor condição daquela classe de ativo, potencializando bastante o teu retorno. Eu acredito que sim, escolhendo boas empresas você consegue, sendo conservador 15%, porque desde que eu comecei a investir, eu nunca tive uma rentabilidade menor do que 15%. Quer dizer, na média, né? Então, quer dizer, então a minha rentabilidade na minha carteira, poxa, no último ano foi de mais de 24%. Da hora, hein? Então, me faz acreditar que eu estou indo no caminho certo. Né? E o que faz a Bolsa Brasileira cair? Tem a ver com os Estados Unidos, taxa de juros também? Tem a ver com uma série de fatores. Na verdade, a Bolsa, o investidor tem que entender que a Bolsa é um organismo vivo, é um balcão, é um mercado. É uma feira, né, de pessoas querendo comprar e vender. Então, vários fatores influenciam na Bolsa de Valores. Uma notícia, um governo, uma determinada situação, até climática, pode provocar uma queda na Bolsa de Valores, uma pandemia e tudo mais. Então, mas existe uma série de fatores. E como é um mercado, muita gente, às vezes, estressada, acaba tomando a decisão de vender quando, eventualmente, acontece alguma coisa que fez a ação dela cair. Mas é importante que o investidor entenda que, como eu falei, né, é um balcão de negociação, mas que ele não necessariamente reflete o valor do teu patrimônio. Então, o que eu costumo... a referência que eu costumo utilizar. Tu juntou 5 mil, 10 mil, 30 mil, inclusive agora há pouco a gente falou, Bruno, quanto você precisa ter para receber uma renda de 3 mil? Tu perguntou, né? 300 mil, tá, mas você não precisa investir 300 mil, veja bem, você não precisa investir 300 mil para receber uma renda de 3 mil, porque desses 300 mil que tu construiu em 5, 10, 15, 20 anos, mais de 200 vem de rendimento, né? Então, assim, esse tipo de reflexão e percepção o investidor tem que ter. Nesse sentido, que eu falo que a Bolsa de Valores é um organismo vivo, mas nem sempre reflete... Interessante, peraí, deixa eu só pegar esse ponto aí, isso é interessantíssimo que você falou. Às vezes a pessoa pensa, né? Eu preciso investir 300 mil reais em 15 anos. Isso não significa que você tem que botar 500 até juntar 300. Às vezes, com 100 mil que você bota lá, ao longo dos 15 anos, por causa dos rendimentos e dos juros compostos, você vai ter os 300. Até mais. Porque senão é ótimo você ter falado isso. Porque na nossa cabeça eu só vou conseguir ter 3 mil por mês de renda passiva quando eu juntar 300 mil. Não! Né? Fazer igual o Seu Madruga. Não! Você vai investir. Só que ao tempo em que você está investindo, os juros já estão começando a multiplicar seu dinheiro. Exato. Então, daqui a talvez 8 anos, você vai olhar e vai falar, caramba, 300 mil? Ué, mas deixa eu ver quanto que eu botei. 1.000, mais 500, mais 700, mais 1.000. Eu só botei 112 mil, como é que tem 300? Exato. Você alcança os 300 mil sem ter colocado os 300 mil. Isso é muito bom. Desculpa, até cortei teu raciocínio, mas isso é muito importante. Imagina, quando a gente fala assim, poxa, porque a gente falou isso, né? Precisa ter 300 mil para poder receber uma renda de 3 mil. Precisa ter 300, mas não foi você colocar aqueles 300 lá. Principalmente no projeto de longo prazo,
tu vai ver que o teu dinheiro que tu colocou lá é muito menor do que o que tem, né? Porque o juro composto trabalhou esse tempo todinho gerando dinheiro para você. Boa. Então, num projeto de uma pessoa que, assim, que construiu R$1 milhão em 20 anos, eu acredito que nem 200 mil ou 250 mil ela colocou lá. Todo o restante foi juro composto. Então, esse tipo de percepção, né, de clareza, o investidor precisa ter para poder perceber que o mundo dos investimentos, ele realmente ele é muito, assim, ele é muito interessante, ele é muito produtivo e eficiente para o investidor, né, porque ele recompensa realmente o investidor. E nesse ponto também, a gente estava falando da Bolsa de Valores, né, de que é um mercado dinâmico, de uma certa tensão em momentos de crise econômica, alguma coisa que está acontecendo no país, e muitas vezes ele não reflete a verdade ali em tempo real. Como funciona isso que eu vou falar? Você juntou lá o teu dinheiro de 5, 10, 15, 20, passou tempo, 35, 40, 50, depois 80 mil, 100 mil reais. Tá todo festejando ali que tá em 100 mil reais. Caramba, que grande conquista. E, por sinal, quem conquistou 100 mil reais, fica aí meus parabéns aí, porque realmente demais. Né? É demais, pô, é demais. Eu nem, sinceramente, há muitos anos atrás, eu nem jamais imaginaria que teria 100 mil reais, cara, é fantástico, é demais. Na verdade, os primeiros 10 mil já deixa alegre, né? Os 5, né? Pois é. Caramba, nunca tive tanto dinheiro, né? Sim, mas aí chega um momento que a pessoa tem 89, 100 mil, pô, caramba, conquista. E aí vem uma crise. Aí teu patrimônio saiu de 100 mil para 67 mil, 70 mil, 75. Poxa, é aquele banho de água fria, mas olha, não é assim que você deve pensar sobre esse ponto. Porque você tem os mesmos 100 mil, só que o mercado está querendo comprar as tuas ações, teus fundos imobiliários, tudo que tu tem, por 75. Né? Só vai ser 75 se tu vender. Se você aceitar, né? Se tu aceitar. Tá tendo uma negociação. As pessoas estão tensas, o mercado é dinâmico. Estão ouvindo a notícia e estão preocupados. Olha, eu queria comprar ação, mas agora eu só pago se for tanto. Não, mas eu não quero vender. Não quero vender. Eu sei quanto vale. É a vantagem quando você compra boas ações, quando você faz bons investimentos, você tem segurança. Sabe, não, eu analisei, pesquisei, calculei, são boas ações. Ela está custando 29 aqui, mas eu sei que o preço dela é 35, 40. Vou vender por 29 por quê? Pessoal, o que parece, então, em resumo, eu tinha 100 mil, viu no aplicativo lá, tava feliz, comemorando, soltando rojão. Na semana passada eu vi agora tem 80. Não é pra ficar triste, porque olha, a pessoa tá querendo comprar por 80 meu dinheiro. Não, o dinheiro não vale 80 não, na verdade tá 100 mil. Tava 100 mil um dia desse, mas vale 150, 200, 250, só esperar, né? E a escolha é tua, né? A escolha é tua. Então assim, ter essa percepção de que quando a bolsa cair, mostra ali uma queda no teu patrimônio, não é o valor que realmente, não é o valor que de fato custa teus investimentos, é uma maneira também de você controlar essa emoção. Uma coisa que você compra, sei lá, um apartamento, né? Você sonhou a vida inteira para comprar o teu apartamento, poxa, uma grande conquista, chega o teu apartamento custou 200 mil, né? E aí daqui a pouco, poxa, passou um tempo, o preço de mercado dele é 250, teu vizinho, sei lá, resolveu vender por 190. Teu apartamento vale 190. Sabe que o teu vizinho tá vendendo por 190? Não, pô. Vale 250 ou mais, né? É só você não vender. Mas tá vendendo por 190. Aí vai um engraçadinho, né? Um interessado lá, fala assim, poxa, teu apartamento vale 190, estão vendendo aí por 190. É ele que tá vendendo por 190. O meu eu sei que vale no mínimo 250. Boa. E pra você só vendo por 270. Boa, essa analogia. Isso aí mesmo, da hora. Mas é verdade, é assim que funciona o mercado. Se você tiver ali o controle emocional, a percepção, é claro, é bom sempre bom estudar, ler bastante, né? Você vai ver que o mercado funciona assim. Sim. Então aí não cai nessas pegadinhas de vender teu ativo barato aí quando vale muito mais. Né? E aí você falou que na tua carteira, então, ações do Brasil, ações do exterior e fundos imobiliários. Fala pra gente um pouco, como você escolhe os fundos imobiliários que você gosta de investir? Perfeito. Bom, eu invisto na minha carteira geralmente em fundos imobiliários que estão um pouco descontados, então tem uma relação preço sobre valor patrimonial menor do que 1, né? Então mostra que ele tem um certo desconto e que também entregou bons dividendos recorrentes nos últimos 12 meses. Então é uma combinação de fundo imobiliário barato com bom dividendo. Quando ele está barato, mostra que ele tem, obviamente, uma tendência natural a chegar no preço justo dele. Então você vai ter a possibilidade de ganhar com a valorização do preço da cota e mais o dividendo ali, o rendimento. É claro que alguns investidores podem optar, por exemplo, por comprar fundos imobiliários que consideram pechinchas, aqueles mais baratinhos, né? Então você vai ver que aqueles fundos imobiliários mais baratinhos, bem baratos, podem ter realmente um potencial de valorização maior, mas nem sempre entregam o melhor dividendo, o melhor rendimento, né? E aqueles investidores que buscam ali pelo fundo imobiliário que entrega o melhor rendimento possível,
muito provavelmente, com muita frequência, você vê um fundo imobiliário que entrega um bom rendimento um pouquinho mais caro, com uma relação preço sobre valor patrimonial de 1, 1,01, 1,2. Continuam sendo fundos imobiliários interessantes, né? Tanto que isso acontece por causa da natureza, porque se ele está um pouquinho mais caro é porque tem muita gente comprando. Se tem muita gente comprando é porque muita gente acha interessante. Só que você acaba tendo ali uma menor possibilidade de valorização no longo prazo, porque ele realmente está no preço justo ou um pouco acima do preço justo dele. Então, na minha carteira eu escolho fundos imobiliários que tenham boa entrega de dividendos, de rendimento, para ter o melhor rendimento possível, mas que não estejam caros. Então aí eu tenho a possibilidade de ganhar 2 vezes com fundos imobiliários. E aí o pessoal fala, né, que para quem quer sair da renda fixa, CDB, Tesouro Direto, poupança, e ir para a renda variável, a primeira opção é o fundo imobiliário, porque ele é o que tem menos risco, comparado com ação, com criptomoeda e tal. Quais são os fundos imobiliários que têm mais risco? E eu não estou nem falando necessariamente de, não vale esse preço, não vai, pode desvalorizar. Pode desvalorizar sim. Tipo assim, qual que é o fundo imobiliário que tem mais oscilação? Porque tem fundo imobiliário de shopping, sim, de banco, de galpão, de laje, um monte de coisa, né? Fala um pouquinho sobre esses tipos e qual deles você acha que tem mais oscilação ou risco se acontecer alguma coisa no mundo, eita, ferrou. Sim. Isso é um pouco relativo até. Por exemplo, os fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, shoppings e tudo mais, eles podem ser mais vulneráveis a uma pandemia, né? Então, fechou o shopping, e aí? Como é que o shopping vai ganhar dinheiro? Tá tudo fechado. Então, muito provavelmente, ali os escritórios comerciais, né, prédios corporativos, também são considerados de tijolo. Então, eles têm uma fragilidade em relação a eventos assim, que pode eventualmente provocar um fechamento completo. Mas o de tijolo é mais seguro do que o fundo imobiliário de papel? Então, é considerado um fundo imobiliário sim, mas não diria que seria mais seguro. Sinceramente, não diria, porque tem um risco diferente cada vacância. Então, por exemplo, dependendo da capacidade técnica ou da competência do gestor, ele pode ou não negociar contratos que possibilitam a plena ocupação daquele imóvel. Ele vai depender, obviamente, do gestor. Mas sim, na média, né, é considerado um investimento, não diria, menos arriscado sim, mas mais simples de investir. Você consegue ver o prédio lá na Paulista e tal, não sei o que, pô, esse prédio aqui, consegue visitar o shopping, ver se tem bastante loja, está bastante ativo, bem movimentado, então é mais fácil de investir. Os fundos imobiliários de papel têm o risco da dívida, do credor não pagar a conta lá, então exige uma necessidade de um estudo um pouquinho maior, um pouquinho mais demorado para você chegar à conclusão se aquele fundo imobiliário é realmente um fundo imobiliário com uma qualidade que seja menos arriscado para o investidor. Então, eu considero, assim, além de investir em fundos imobiliários que tenham um bom desconto e tenham um bom dividendo, outras premissas também, como, por exemplo, eu não invisto em um fundo imobiliário que esteja em recuperação judicial, ou que esteja com algum problema, com algum credor já, que poxa, o contrato está enrolado, o cara está atrasando aluguel, não está pagando. Então, quer dizer, se você tomar alguns cuidados, você consegue fazer um filtro de bons fundos imobiliários. Outro fator que eu analiso também é a liquidez do fundo imobiliário, o quanto ele é negociado na Bolsa de Valores. Então, o volume de negociação permite você comprar, sabendo do volume de negociação, permite você saber se ele tem a possibilidade de você comprar ele mais barato ou não por causa do spread bancário, da diferença de preço. Por exemplo, você comprou um fundo imobiliário que tem pouca liquidez, pouca negociação. Então, se você eventualmente queira comprar esse fundo, vender esse fundo imobiliário, você sabendo que o preço dele é R$100, como tem pouca gente negociando, pode ser que os únicos lá que estejam comprando, você está querendo vender, os únicos interessados em comprar, eles têm que falar assim, tá bom, eu vou comprar teu, mas só pago 90. Então você automaticamente, com a falta de liquidez, acaba comprando numa condição menos favorável, né? Ou vendendo numa condição favorável. Isso serve para compra e para venda. Então, pouca liquidez afeta o teu preço efetivo, a tua possibilidade de uma boa negociação. No caso, você perguntou assim, sobre os fundos imobiliários mais arriscados, né? No caso de fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, para um investidor iniciante, seria interessante ele não comprar um fundo imobiliário de tijolo que tenha monoativo, nesse caso, apenas um negócio gerando dinheiro para aquele fundo imobiliário. Mas imagine o seguinte, olha, o fundo imobiliário é de tijolo, e qual é o negócio que faz esse fundo imobiliário gerar dinheiro para o investidor? É um prédio na Paulista. Mas só um prédio? Deixa que livre guarde, mas e se acontecer um incêndio nesse prédio? Ou se, sei lá, aconteceu um problema naquele shopping? Né? Teve um caso de um shopping aqui em São Paulo que acho que foi em Osasco. Que desabou? Que desabou. Lá é uma festa, viu? Então, shopping lá de Osasco. Ainda imagina, se tu investe no fundo... Segunda vez, acho que foi no mesmo shopping, se não me engano. Mano. Então. Uma vez caiu o teto, faz uns 20 anos aí, e agora caiu o piso. Aí, imagina que era o teto de quem estava embaixo, né? Então... Se você investe no fundo imobiliário de tijolo, que tem 2 shoppings, um deles é esse aí,
se ferrou, né? Tá. Então, quer dizer, procurar por um fundo imobiliário de tijolo que não seja monoativo, que tenha apenas um ativo gerando dinheiro, é bom, né? Tá. Então não seja, então tem vários ativos gerando dinheiro. Às vezes, tem alguns fundos imobiliários que tem 30, 40 ativos, 50 ativos ou mais. Então Caramba. já é uma maneira mais segura de comprar um fundo de tijolo. Tá. Outra coisa interessante também, no caso de fundo imobiliário de tijolo, é comprar também fundos imobiliários que não sejam monoinquilino. Imagina, você é dono de um fundo imobiliário que tem 10 prédios. Pô, legal, vários prédios, não é um prédio só. Só que todos os prédios são alugados Do só mesmo cara. pelo mesmo cara. Ah, tá. Pela, se o sei cara lá, se entrar numa pindaíba aí, ferrou. pronto, ficou inadimplente todos os seus ativos, entendeu? Tá, Então, assim, tá. existem maneiras de você comprar um fundo imobiliário que seja, de certa forma, mais seguro. Se protegendo, né? E como que funciona? Por exemplo, na renda fixa, a gente tem o CDB. Vamos pegar o exemplo do CDB. Com liquidez diária, Sim. que eu posso pegar meu dinheiro de volta a hora que eu quiser, e os que não têm liquidez diária, que eu tenho que esperar lá o prazo. No fundo imobiliário, eu tô aqui investindo no JJJ11. Só para não falar nada aqui, nenhum. Quero vender. Existe a possibilidade de eu tentar vender por dias e ninguém querer comprar minhas cotas? Só se você comprou um fundo imobiliário de pouca liquidez. Então, Que tem a ver com isso aí que você falou. isso aí, exatamente. Tem que ser um que tem altas movimentações. Isso, alta liquidez. Então, Tá. quando você estipula ali um valor mínimo de liquidez, 600 mil, 1 milhão, sei lá, alguma coisa assim, né? Um valor de liquidez. Como assim um valor de liquidez? De negociação diária. O quanto de negociação diária que aquele fundo imobiliário gira no dia. Tá. Né? De R$1 milhão, R$2 milhões, 3 milhões, né? Então, esse é um fundo imobiliário que com certeza, de R$1 milhão, é um fundo imobiliário bastante negociado. Tá. Né? Então, quando eu faço a seleção dos meus fundos imobiliários, eu verifico a liquidez, né, se ele está em recuperação judicial ou não, se tem algum problema financeiro ali acontecendo no fundo imobiliário, né, e mais esses fatores, né, de valor patrimonial do fundo. Um fundo imobiliário que tem um valor patrimonial muito grande, ele geralmente tem uma equipe de gestão bem maior. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, né, que custa, sei lá, R$50 mil, uma lojinha de açaí, uma barraquinha de açaí no calçadão. Poxa, tu gastou naquela maquininha, nos produtos e tudo mais, tem R$50 mil. Se você precisar de uma pessoa, você não pode lidar com aquilo ali, né? Você não tem tempo, mas você é um empreendedor, beleza. Se você precisar de uma pessoa para poder ficar ali de frente para você, muito provavelmente você não vai precisar de um CEO com muita experiência no mercado para poder tomar conta. Basta que seja uma pessoa honesta e trabalhadora, vai dar bom pra caramba, né? Agora, quando você tem um patrimônio de R$500 milhões, opa, espera aí, para eu colocar um cara aqui de frente aqui, ele tem que ter uma experiência muito boa, tem que ter resultados comprovados, tem que ser, talvez não uma pessoa só, uma equipe de pessoas ali, bem competentes, com muita formação. Então, quando você compra um fundo imobiliário de valor patrimonial mais elevado, existe também uma grande possibilidade, eu diria que quase certeza, de você ter por trás daquele fundo imobiliário na gestão pessoas muito qualificadas. É mais uma maneira de você investir em fundos imobiliários de forma protegida. Então a liquidez tem que ter uma boa liquidez. E onde que eu vejo essa liquidez aí? Bom, Por exemplo, eu estou no banco lá que tem fundo. Tem como eu ver no próprio banco isso? Olha, ou eu tenho que entrar num site que analisa? Pode ser que a corretora tua até lhe informe isso, né? Dependendo da corretora, que eu não tive experiência em todas as corretoras. Eu investia lá no Invest, como eu falei, no outros outra corretora, mas pode ser que a tua corretora... Mas o site Investidor 10 fala isso com muita clareza. Com certeza. P sobre VP, liquidez, então você pode listar os fundos imobiliários com maior liquidez, fundos imobiliários com maiores dividendos, maior valor patrimonial. Não existe só o site do Investidor 10, existem vários sites que falam sobre isso, mas o do Investidor 10 eu acho que tem a apresentação ali mais eficiente, não reúne só isso. Então, recentemente eles colocaram até, tipo assim, se você precisar do relatório do fundo, tem no próprio, tu pesquisar pelo fundo imobiliário, tem todas essas informações e lá no final ainda tem, o último relatório do fundo está aqui. Então, quer dizer, é uma maneira que a internet evoluiu, né, de uma maneira que facilitou muito a vida do investidor. Né? Então, antigamente você, como é que eu faço para saber mais desse fundo imobiliário? Gostei. Opa, pesquisa aqui. Aí tu bota lá, site do Investidor 10, bota o código do fundo, JJJJ11, né? Aí tu vai ver tudo do fundo, até notícia do fundo, então quer dizer, tudo num lugar só. Fala alguns fundos que são bem famosos aí, não necessariamente que sejam bons, né? Sim. Ou que é recomendação, não. Mas alguns são bem famosos, assim, que o MXRF11 falam pra caramba toda vez. Bastante. Né? Fala alguns aí. O MXRF11, né, como você citou, né, é um fundo imobiliário que ele ganhou essa importância toda porque é um fundo imobiliário também de base 10, é um fundo imobiliário que trouxe um bom resultado. O que é base 10? Base 10 é um fundo imobiliário que custa aproximadamente R$10. Né? Então, isso é muito bacana, acho que é uma coisa fantástica que acontece, né, de oportunidade na Bolsa de Valores, porque permite que uma pessoa com aproximadamente R$10 comece a investir no mercado imobiliário no Brasil.
Tá. Poxa, isso é fascinante, cara. Imagina. Algum tempo atrás, quando eu nem ouvia falar sobre investimentos, eu já ouvia a ideia de que seria ótimo você ter um montão de casinha para alugar, né? Umas kitnetzinhas que já geram dinheiro para você, uma dá 400, outra dá 500, outra dá 800 reais, pô, você garante teu pé de meia. Só que comprar um terreno e construir kitnet é uma coisa inviável para a grande maioria dos brasileiros pobres, né? Então, tipo assim, até você juntar o dinheiro pro terreno, quem sabe lá, uns 50 mil, né? Aí depois construir a kitnet, pagar a pessoa. Então, quer dizer, você começaria... na verdade, não é viável para uma pessoa pobre. Porque até juntar os 50 mil, até pagar o pedreiro, até começar... é muito difícil. Só que, poxa, com 10 reais, você investe em um fundo imobiliário, um empreendimento imobiliário, que tem um gestor por trás, que toma conta para você, que entrega rendimento para você na tua conta todo mês, com 10 e pouco, cara. Então, assim, dá para uma pessoa começar com 10 e pouco. Né? É um dos que eu comecei até, o MXRF11. O outro bastante famoso também é o HGLG11, que é um de galpão logístico. Né? O M11 é de que é? O MXRF11 ele é um fundo imobiliário que não é considerado de papel, mas ele tem ali é um pouco misto, né? Então ele tem prédios, isso, o MXRF11 tem prédios, mas também tem alguma coisinha ali de recebíveis imobiliários. Tá. Tem o HGLG11, que é um fundo imobiliário que é também bastante famoso, você perguntou por famosos, né? Não necessariamente são os melhores, né? Mas é bastante famoso, que é um fundo imobiliário de galpão logístico, e aí fica aí o comentário, né? A gente falou assim, sabe qual é o fundo imobiliário que é mais arriscado? É muito situacional isso, porque... Por exemplo, galpões de logística se deram bem na pandemia, né? Porque estava todo mundo vendendo online, não podia abrir loja, estoque em galpão, tudo vende pela internet, então quer dizer, se deram muito bem. Tá. Tem o XPML11 também, que é de shopping. Né? Tá. Então, bom, eu imagino que esses são os mais famosinhos, eu acho. Tá, né? boa. E com relação ao investimento no exterior, você só investe em ações no exterior ou você investe em fundos de imobiliários nos Estados Unidos ou renda fixa nos Estados Unidos também? Bom, eu considero que uma maneira muito eficiente de investir no exterior é comprando ETFs, né? É claro que alguns investidores vão buscar ali fazer o que chamam de stock picking, né? Que é escolher uma ação individualmente. Qual é a ação que eu quero? Eu quero essa aqui. E aí acertar uma NVIDIA, por exemplo, né? Mas para o investidor, assim, principalmente o que está começando, assim, entender um relatório gerencial de um gestor aqui no Brasil já é uma coisa que não é muito simples. Muita gente encontra muita barreira nisso. Né? Porque, no mínimo, é trabalhoso. Vai ter que ler uma série de dados até concluir se a empresa está indo para um caminho bom ou não. Imagina nos Estados Unidos, que tem a barreira do idioma, e você não conhecer, de fato, com muita profundidade, com muita facilidade, o mercado americano. Só que nos Estados Unidos também tem um produto financeiro, que é um ETF, né? Que permite você investir, por exemplo, em todas as melhores empresas americanas através de um ETF. Você pode investir na Bolsa Americana, direto na Bolsa Americana, a partir de $1 nesse ETF. Aqui no Brasil, esse se chama o ETF IVV, por exemplo. Né? IVV? IVV, que ele replica o S&P 500, o S&P 500, que é o índice das melhores empresas americanas, da Bolsa Americana. Então esse você investe aqui no Brasil mesmo, na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Exato, dá para investir aqui no Brasil também. O único impedimento para investir aqui no Brasil, eu investi muito tempo no ETF IVVB11, aqui no Brasil ele chama, não é que ele chama, né? O produto diretamente relacionado a esse índice, o S&P 500, aqui no Brasil é IVVB11. Então, para você investir aqui no Brasil nesse ETF, tu vai precisar de uns 300 pau aí, ou mais. Caramba. Para comprar uma cota. Nossa. Só que lá nos Estados Unidos, o ETF, o IVV, custa $1. Então, tipo assim, menos de 6 tu consegue. Tá investindo, tipo, R$1.000 por mês, que já tá montado na grana. Já tem uma graninha, já dá pra montar. Tipo, você compra um pouquinho da Bolsa Brasileira, um pouquinho de fundos imobiliários no ETF, pronto, montou uma carteira bem diversificada, né? E com R$1.000. Mas a gente sabe que muitos investidores vão começar com 50, 100, depois vai demorar 3 meses para comprar um ETF, entendeu? Então compra um ETF IVV lá fora, que é a mesma exposição, o mesmo índice, o mesmo resultado, só que você vai investir no exterior. Tem a complexidade que, na verdade, não existe hoje em dia. Você consegue investir na Bolsa Americana, em uma corretora, um aplicativo totalmente português, de boa, então, assim, muito fácil, né? Tá. Você tem um site, não tem? De ferramentas, um site com alguma... O que você tem? O que você tem para oferecer, além do seu canal, lá, tal, as aulas? Você tem curso, mentoria, alguma coisa? Eu tenho, sobre site, ferramentas, tenho uma calculadora que é muito bacana. Né? A calculadora, se você digitar a calculadora Bruno AM no Google, rapidinho você vai achar. É uma calculadora que permite você fazer uma projeção, de acordo com a tua rentabilidade, tua aporte mensal, quanto que você vai acumular em 5, 10, 15, 20 anos. Eu acho essa ferramenta muito bacana, totalmente grátis, é só pegar lá e calcular. É um site, mas se você, o domínio fica, se eu não me engano, fica jornadainvestidorcomum.com.
e aí você vai cair na calculadora. Mas se você digitar assim, Vou ó, botar no Google calculadora, lá. calculadora Bruno M vai passar lá. Tá. Sobre eu não diria que eu tenho um curso, eu tenho assim, um projeto, né, que tem várias entregas, né, que não estão com matrículas abertas, mas é um projeto que tem mais de 100 aulas sobre investimentos, bem bacana, mas é muito mais do que um treinamento, porque eu alcancei a minha liberdade financeira em 6 anos, né? Da hora, hein? E fiquei muito feliz, foi muito acima do que eu esperava ali, muito rápido, né? E eu realmente acredito, assim, que uma pessoa não necessariamente termina a faculdade de, por exemplo, já um engenheiro, né? Eu terminei a faculdade, sou engenheiro. Eu terminei a faculdade, sou médico. Eu terminei uma faculdade, sou profissional completo nessa área. Eu entendo que quando termina a faculdade, está pronto para aprender, né? Então, eu elaborei um projeto em que eu acompanho essas pessoas por 6 anos, com a garantia de elas trilharem o mesmo caminho que eu trilhei, né? É uma espécie de mapa mesmo, né? Para poder seguir a mesma trajetória que eu fiz, tudo mais. E tem desde educação financeira, aportes, investimentos, tudo mais. Parte da entrega para essas pessoas, né, que participam desse projeto que se chama Jornada do Investidor Comum. Essa entrega de material, né, mensal. Todo mês eles têm atualizado ali as melhores ações que depois que como eu faço para mim, eu faço, disponibilizo esse material também, as melhores ações, melhores fundos imobiliários e tudo mais. Eles acompanham a minha carteira de investimentos também, toda vez que eu compro, quando eu vendo, qualquer alteração. Então, na minha opinião, assim, sendo assim, bastante honesto mesmo, eu acho que é muito mais do que um treinamento. É um projeto mesmo, por isso chamar Jornada do Investidor Comum. Uma pessoa comum, simples, alcançou a independência financeira, claro, com muita disciplina, muito esforço, muita dedicação. Sim. E eu acredito plenamente que qualquer pessoa pode alcançar. Boa. E pensando assim na sua jornada, mano, o que você acha que foi o fundamental, ou uma ou mais coisas, para você sair da pobreza para a riqueza? Pensando em tudo que aconteceu, quais foram os pontos mais necessários para você chegar ao seu hoje? Até para dar uma luz para a galera que está em casa. Temos aqui, pessoal, um né? Como você falou, não que a gente está diminuindo essas profissões, mas são profissões que pagam pouco. Né? Então, cara, como que é mesmo? Já foi, vendedor de picolé, balconista de padaria, ajudante de pedreiro, frentista botando gasolina lá no posto de gasolina, auxiliar de escritório e hoje é um investidor de sucesso, né? Então, primeira coisa, não tem como um pobre mudar de vida. Tá aqui. Verdade. Prazer, Bruno On, ex-ajudante de pedreiro. Não é nem pedreiro, era o servente do pedreiro, né? O pedreiro até que ganha bem, mas o servente normalmente é o que mais se lasca, né? Tá aqui. Mudou de vida. Não ganhou herança, não gastou com tigrinho, não jogou na Mega Sena e ficou rico. Como? O que você fez de mais importante, mano? Olha, eu não acredito que seja uma coisa única, né? Foram vários fatores, né? Primeiro foi realmente a conscientização de que precisava alguma coisa ser feita, porque eu tava vendo, nada melhorava. Passava ano após ano, mesmo com aumento salarial, eu não percebia a minha mudança de vida. Poxa, eu trabalhava demais, cara. Trabalhava muito mesmo. Sabe? Eu chegava exausto. Eu via o cansaço no olhar da minha esposa também, muito cansada. E a gente, não tá melhorando, alguma coisa precisa fazer. E eu sei que essa responsabilidade é minha. Então, quer dizer, eu precisei ter um nível de consciência. Tipo, poxa, é possível, alguma coisa eu tô fazendo errada, a culpa é minha. Preciso corrigir isso. Ou tô gastando demais, ou tô gastando dinheiro de forma inadequada, não tô dando um bom destino pro meu dinheiro. Né? Então, precisou de uma consciência. Uma coisa também que foi fundamental, importantíssima mesmo, sem dúvida, a participação da minha esposa, sabe? Ela trabalhou demais, acreditou bastante nesse projeto, assim, sofreu muito comigo também, assim, eu sou um cara muito emotivo, né? Então, assim, eu sei o que a gente passou, sabe? Da hora. Muito difícil mesmo, precisou ter disciplina, ter força de vontade, mas principalmente do apoio da minha esposa, né? Então, ela acreditou e me apoiou bastante. Realmente abraçou esse projeto comigo. Então, a participação dela foi fundamental. Sem ela, com certeza, eu não teria conseguido. E a motivação no meu canal, né, nos vídeos que eu faço, eu falo que enriquecer é para você cuidar de você e das pessoas que você ama. Isso foi também, assim, algo que sem dúvida foi determinante para mim, né? O tempo todo eu pensei em ter uma boa vida, uma vida confortável, tranquila, compensadora e principalmente ter a possibilidade de cuidar de mim e das pessoas que eu amo, minha esposa, meus filhos, né? Então, isso foi... Quando você tem um objetivo muito assim importante, né, é diferente. Quando você junta dinheiro ou acumula, estuda investimentos para comprar uma BMW, né,
Não tô dizendo que isso não seja legítimo, isso é honesto. O teu dinheiro tu pode comprar se tu quiser, sei lá, né? Mas não é tão poderoso, né? Do que quando você tem um objetivo mais importante para você. Então, por exemplo, você dá o exemplo da BMW. Vamos supor, você quer, tô juntando dinheiro, não sei o que, porque eu quero ser empresário. De repente você, poxa, passou num concurso público, tu deixa de ser empresário. Então, quer dizer, você deixa de sonhar em ser empresário. Então, se você investia para ser empresário, então agora você vai parar de investir. Então, quer dizer, aquele projeto que era tão importante, poderia ser muito, assim, magnífico para você, ele vai acabar sendo deixado de lado. Não quero mais abrir empresa, não. Ou passei no concurso público, né? Então, mas eu tenho uma motivação, e eu sei que muitas pessoas têm essa motivação de cuidar de quem ama, sabe? E assim, eu com certeza vou querer cuidar bem da minha esposa pro resto da minha vida, né? Da hora. E de mim também, né? Legal demais. Então eu não vou abandonar esse projeto de forma nenhuma, e esse foi um grande motivador para mim, né? Todo dia, acordar de manhã é por isso. É por isso que eu trabalho, é por isso que eu já sofri muito desaforo mesmo. As minhas experiências na Telemar, puxa vida, pôs de gasolina, sabe? De humilhação mesmo, de gente achando que você é muito menos, sabe? Tipo assim, poxa, você é o lixo do lixo do lixo. E realmente magoava, mas valeu a pena, cara. Da hora demais. Cada momento. Isso, né, que a riqueza, uma das melhores, né, um dos maiores benefícios da riqueza é qualidade de vida para a família. Sim, né? sim. Não é ostentação, que nem você falou dos seus filhos aqui, nunca ostentaram nada. Não estava preocupado, mas hoje você tá aí com a tua esposa, tá aí, ó, num dia de semana gravando com ela, veio lá do Rio de Janeiro, já alcançou a liberdade, a independência financeira, e agora tá ensinando as outras pessoas a alcançar isso também. Isso aí não tem preço, né? Não tem preço. Não tem sacrifício que vocês não fizeram que não faz valer a pena o que você tá vivendo hoje, com né? certeza.